Fui abandonada 5 dias depois de nascer, mas por alguma razão, minha mãe biológica me deixou na porta de uma organização criminosa local, em Ravenwood City, para que eu sobrevivesse. Mesmo enrolada nas minhas fraldas, instintivamente gritei: Papai! Quando um grupo de criminosos experientes me olhou com o senho franzido, os homens rudes franziram a testa imediatamente. Um deles coçou a cabeça e disse: Talvez devêssemos ficar com essa garota. E foi assim que tudo começou. A partir daquele dia, eu ganhei 108 pais. Mas o nosso lar era, na verdade, um verdadeiro esconderijo de fora da lei. Cada um deles estava na lista dos mais procurados de Ravenwood City. Por isso, para evitar causar problemas aos meus pais, vivi de forma discreta durante mais de uma década, até chegar ao ensino médio. Foi quando o bullying começou. Madison Hayes, a garota mais popular da escola, e suas amigas começaram a me perseguir. Um dia, elas me encurralaram no banheiro, jogaram água fria em mim, rasgaram minha roupa e ainda gravaram tudo com o celular. Madison olhou para mim com desprezo e perguntou: O que foi, aluna bolsista? Ela riu. Como você ousa olhar para mim desse jeito? Madison me empurrou com tanta força que, no meio da confusão, acabei segurando o braço dela. No segundo seguinte, nós duas perdemos o equilíbrio. Caímos. Do terceiro andar. Quando acordei, estava deitada na enfermaria da escola. Minha cabeça latejava. Minha visão ainda estava embaçada. E a primeira coisa que ouvi foi a voz irritada de Miss Turner. Ela te bateu? E então você tentou matá-la? Disse ela com desprezo. A voz dela era aguda e cheia de reprovação. Você é absolutamente cruel. Ela cruzou os braços e apontou para mim. Ligue para seus pais agora mesmo. Quero ver que tipo de gente criou você. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Engoli em seco e perguntei com cuidado. Miss Turner, a senhora tem certeza que quer chamar meus pais? Assim que as palavras saíram da minha boca, plá! Um tapa forte ecoou pela enfermaria. O pai de Madison, Mr. Hayes, tinha acabado de me bater no rosto. Os olhos dele estavam cheios de raiva. Garota insolente! Ele rosnou. Apontou para mim. Ligue para seus pais e peça desculpas imediatamente. Caí no chão. Metade do meu rosto ardia. Mas Miss Turner agiu como se não tivesse visto nada. Em vez disso, começou imediatamente a bajular Mr. Hayes. Mr. Hayes, pode ficar tranquilo, disse ela rapidamente. A escola vai lidar com isso com toda a seriedade. Depois se virou para mim e gritou. Lily, olha o que você fez com Madison. Ela apontou para a cama da enfermaria, onde Madison estava deitada. Ligue para seus pais agora e diga para eles pagarem todas as despesas médicas. Baixei a cabeça. Minhas unhas pressionaram minhas mãos com tanta força que começaram a doer. Senti o gosto metálico de sangue na boca. Não. Foi Madison. Tentei explicar. Foi ela que me encurralou no banheiro. Jogou água fria em mim. Rasgou minha roupa, mas não consegui terminar. Madison começou a chorar. A voz dela tremia o suficiente para parecer convincente. Papai está mentindo, disse ela fraca. Ela apontou para mim. Eu só estava passando por ali, e Lily de repente enlouqueceu e me empurrou da escada. Uma das amigas dela acrescentou imediatamente. Ela sempre teve inveja da Madison. Afinal, a família dela é rica. Meu peito apertou. Isso não é verdade. Cale a boca, Lily! Mrs. Turner me interrompeu na mesma hora. Ela me puxou pelo braço e me arrastou para fora da enfermaria. Depois arrancou o telefone da minha mão e bateu ele contra meu rosto. Não quero ouvir suas desculpas. Ela apontou para o celular. Ligue para seus pais agora. No corredor, professores e alunos começaram a olhar. Alguns cochichavam. Outros apenas observavam, curiosos. Peguei o telefone. A tela iluminou minha lista de contatos, mas eu não tinha coragem de apertar ligar, porque eu tinha 108 pais. Dad 1 era líder de um sindicato. Dad 3 contrabandeava armas. Dad 15 emprestava dinheiro com juros altíssimos. Dad 78 administrava um cassino ilegal. E mesmo assim, sempre que me entregavam um cartão preto ou bagunçavam o meu cabelo, diziam a mesma coisa. Dad 1 falava calmamente. Lily, não arrume problemas por aí. Depois acrescentava. Mas se alguém tocar em você, Dad 3 completava. Nós vamos cuidar disso. Todos eles eram homens procurados em Ravenwood City. Um arrepio percorreu minha coluna. Eu lembrava deles saindo cedo de casa e voltando tarde, dos cortes antigos pelo corpo, do cheiro metálico que sempre tentavam esconder. Também lembrava das notícias na televisão mostrando os cartazes de procurados. Eu não podia colocar meus pais em perigo.
Levantei a cabeça e tentei mais uma vez. Miss Turner. Minha voz saiu baixa. Meus pais estão trabalhando fora da cidade. Engoli em seco. Muito longe. Eles não podem vir. Minha garganta apertou. Eu posso escrever um pedido de desculpas. Posso me desculpar publicamente. Aceito uma punição disciplinar. Qualquer coisa. Respirei fundo. Só, por favor, não ligue para eles. Miss Turner riu com desprezo. Trabalhando fora da cidade? Ela cruzou os braços. Não me surpreende que você tenha crescido desse jeito. Depois apontou para mim. Os exames médicos de Madison custam caro. A compensação emocional também. Ela inclinou a cabeça. Você acha que uma garota como você pode pagar isso? Ela bateu o pé no chão. Ligue para eles agora. Não me faça perder tempo. Eu quase disse que podia pagar. Meus pais tinham me dado cartões pretos que eu nunca tinha usado. Mas naquele momento, Mr. Hayes deu um passo à frente. Ele tirou um cartão bancário da carteira e colocou na mão de Miss Turner. Miss Turner, aqui estão $50.000. Ele sorriu levemente. Considere uma doação para a escola. Depois apontou para mim. Mas minha exigência é simples. Ele falou devagar. Traga os pais dela aqui. Quero que eles paguem a compensação. E que admitam a culpa. Ele se inclinou um pouco. Caso contrário, eu vou chamar a polícia. Meu coração disparou. Ele continuou. Quando você tiver antecedentes criminais, ele deu de ombros. Pode esquecer a universidade. As palavras antecedentes criminais atravessaram minha mente como agulhas. Eu não podia ter antecedentes. Eu ainda queria ir para a universidade. Queria ganhar dinheiro no futuro e cuidar dos meus pais quando eles ficassem mais velhos. Olhei para o cartão bancário. Depois para o sorriso arrogante de Miss Turner. Minhas mãos começaram a tremer. Lágrimas embaçaram minha visão. Miss Turner. Por favor, não chame a polícia. Sussurrei. Respirei fundo. Eu vou ligar para meus pais. Minha mão tremia enquanto eu rolava a lista de contatos. Dad 1 estava no topo. Mesmo sendo um chefe do sindicato, ele ainda era o mais normal entre todos. Eu esperava desesperadamente que ele pudesse fingir ser um pai comum e me tirar daquela situação. Toquei no contato. A chamada começou. Bip, bip. A ligação foi atendida quase imediatamente. A voz calorosa de Dad 1 veio pelo telefone. Lily. A voz dele estava animada. Oi, filha. Engoli em seco. Dad 1. A professora quer que você venha à escola. Do outro lado da linha, ele pareceu surpreso. Na sua escola? Então a voz dele ficou animada. Oh, minha filha ganhou outro prêmio? Ele riu. Essa é a primeira vez que você me pede para ir buscar um certificado. Espere por mim. Estou indo agora. Meu coração apertou. Não, eu estava prestes a impedi-lo. Mas naquele momento um som estranho surgiu do outro lado da linha. Um barulho forte. Depois um grito. E então, vários impactos surdos. Eu congelei. Por alguns segundos, só ouvi ruídos abafados. Então uma voz baixa surgiu no fundo da ligação. Calma, fria. Limpem isso. Meu corpo inteiro ficou rígido. Memórias da infância vieram à tona de repente. Dad 1, chegando em casa com manchas nas roupas. Sempre dizendo que era molho de tomate. O jeito como ele sorria como se nada no mundo pudesse incomodá-lo. A respiração dele ficou um pouco irregular, mas quando voltou a falar comigo, sua voz estava gentil novamente. Tosso... O que foi, querida? Meu coração batia com força. Todas as palavras que eu queria dizer ficaram presas na minha garganta. Nada. Consegui dizer. Está tudo bem. Eu posso pegar o prêmio sozinha. Engoli em seco. Você está ocupado. Vou desligar. Ei! Protestou ele. Você nem me contou o que aconteceu. Por que está desligando? Antes que eu pudesse responder, Miss Turner avançou e tentou pegar meu telefone. Instintivamente, eu me esquivei. A ligação caiu. Plá! Outro tapa forte atingiu meu rosto. O rosto de Miss Turner estava vermelho de raiva. Você causou todo esse problema e ainda está tentando esconder isso dos seus pais? Ao lado dela, Mr. Hayes bateu a mão na parede. Ele apontou o dedo para o meu rosto. Não pense que pode fugir disso se escondendo atrás de adultos. Ele falou alto o suficiente para que todos no corredor ouvissem. Nesta parte de Ravenwood City, quem manda sou eu. Ele deu um passo mais perto. Tenho conexões com o departamento de polícia. Os olhos dele ficaram frios. Se você ousar machucar minha filha, ele sorriu.
Eu faço sua família inteira desaparecer em 1 minuto. Atrás dele, Madison se aproximou mancando, mas havia um sorriso maldoso no rosto dela. Você é tão patética, disse ela. Ela cruzou os braços. Nem coragem de ligar para seus pais você tem. Ela me olhou de cima a baixo. Aposto que sua família mal consegue colocar comida na mesa. Ela riu. Então de onde você tirou coragem para me empurrar? Baixei a cabeça. Minha voz saiu fraca. Meus pais realmente não podem vir. Respirei fundo. Desculpa, Madison. Minhas mãos tremiam. Foi culpa minha. Eu não deveria ter te empurrado. Engoli em seco. Posso pedir desculpas na frente da escola inteira. Posso fazer qualquer coisa. Olhei para ela. Posso ser sua assistente por 1 ano. Ou você pode me bater de volta. Minha voz quase falhou. Só, por favor, não chame a polícia. Eu não quero ser expulsa. Madison riu com desprezo, mas Mr. Hayes avançou novamente e tentou pegar meu telefone. Agora você quer negociar? Ele estendeu a mão. Me dê o número dos seus pais. Eu mesmo vou falar com eles. Mrs. Turner concordou imediatamente. Lily, entregue seu telefone ao Mr. Hayes. Ela falou com firmeza. Não resista. Você precisa mostrar que quer resolver esse problema. Ela tentou arrancar o telefone da minha mão. Segurei com força. Dei alguns passos para trás. 1. 2. Meu calcanhar bateu na borda de um azulejo solto. Eu tropecei. Caí de joelhos. O chão estava frio. Uma dor aguda atravessou minhas pernas. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Mesmo assim, eu me inclinei. Por favor. Minha testa tocou o chão. Por favor, não envolvam meus pais. Olhei para Madison. Por favor, eu faço qualquer coisa. Pode me bater, só não ligue para meus pais. Minha testa bateu no chão novamente. Toque. E de novo. Toque. A pele começou a arder. Mas eu continuei. Só então um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Madison. Ela levantou a mão, impedindo o pai de continuar. Depois falou em voz alta, como se estivesse sendo generosa. Tudo bem. Ela deu de ombros. Mas um pedido de desculpas não é suficiente. Ela sorriu. Amanhã, durante a cerimônia da escola, ela me encarou. Você vai se ajoelhar e bater a cabeça no chão 100 vezes. Ela inclinou a cabeça. Até eu ficar satisfeita. Ela cruzou os braços. Só então eu não chamo a polícia. Meu peito queimava de humilhação. Minhas mãos se fecharam em punhos. Mas mesmo assim, eu assenti. Está bem. Se isso significasse que meus pais não seriam arrastados para aquele problema, então valia a pena. Naquela noite eu voltei para o pequeno apartamento que alugava. Usei um boné para esconder o rosto. O cansaço pesava no meu corpo inteiro. Assim que abri a porta, senti o cheiro de comida. E então, eu os vi. 3 homens estavam andando pela minha cozinha como se fossem donos do lugar. Pai, 66. Pai, 79. Pai, 93. Quando me viram, os 3 sorriram imediatamente. Lily chegou, disse Dad, 66, animado. Ele apontou para a mesa. Venha comer. Pai, 66, se aproximou e apertou minha bochecha com carinho. Lily, ouvi dizer que você vai ganhar um prêmio na escola. Ele riu. Por que não deixou um de nós ir buscar com você? Ele olhou para os outros 2. Pelas minhas contas, deveria ser a minha vez. Pai, 79, protestou na mesma hora. Enquanto começava a massagear meus ombros, respondeu. Que nada. É a minha vez. Pai, 93, colocou uma tigela de sopa na minha frente. Beba, disse ele. Isso faz bem para o cérebro. Ele assentiu. Você vai entrar em uma grande universidade. Meu nariz começou a arder. Quase chorei, mas forcei um sorriso. É só um prêmio pequeno, falei tentando parecer despreocupada. Não precisa se preocupar. Peguei a colher. Quando for um prêmio grande, eu aviso vocês. Pai, 66, riu. Tudo bem. Ele apontou para a comida. Mas primeiro coma. Eles me serviam comida como se eu fosse algo precioso, como se eu fosse frágil. No meio do jantar, o telefone de Dad 66 tocou. A expressão dele mudou imediatamente. Ele se afastou um pouco para atender. Falou em voz baixa. Mas eu ainda consegui ouvir algumas palavras. Aquela carga está sendo vigiada de novo. Uma pausa. Então joguem no rio. Ele desligou e murmurou irritado. Droga. Ele passou a mão no rosto. O dinheiro está cada vez mais difícil de ganhar. Meu coração apertou. Um medo silencioso subiu pela minha coluna. Coloquei o garfo na mesa. Respirei fundo. Pais.
Os três olharam para mim ao mesmo tempo. Vocês poderiam parar de fazer esse tipo de trabalho? Minha voz saiu baixa. Eu já estou quase adulta. Olhei para eles. Vou entrar em uma boa universidade. Vou ganhar dinheiro. Engoli em seco. Posso cuidar de vocês no futuro. Minha garganta apertou. E então, vocês poderiam arrumar empregos normais? Os três congelaram. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então algo inesperado aconteceu. Eles se abraçaram. Os olhos dos três ficaram cheios de lágrimas. Pai 79 foi o primeiro a falar. Nossa filha... A voz dele estava emocionada. Quer que a gente siga o caminho certo. Pai 93 limpou os olhos. Ela quer que a gente viva direito. Pai 66 bateu no próprio peito. Vamos fazer isso. Ele falou com convicção. Eu prometo! 2 horas depois de repetirem várias vezes para eu descansar e estudar bem, eles se levantaram para ir embora. Antes de sair, colocaram mais alguns cartões pretos na minha mão. Depois saíram correndo pelo corredor. Eu fiquei parada na porta observando. Não esqueçam! Gritei. Arrumem empregos normais! Sabemos! Responderam eles do corredor. A porta se fechou. No instante seguinte, do outro lado da porta, ouvi a voz de Dad 66. Estranho. Ele parecia confuso. Nossa filha não gostou do meu projeto de desenvolvimento de submarinos nucleares? Pai 79 respondeu seriamente. Talvez ela queira algo mais estável. Pai 93 concordou. E mais seguro. Encostei as costas na porta. Soltei um suspiro. Peguei meu telefone. O chat do grupo Minha Família 108 já tinha mais de 999 mensagens. As notificações continuavam chegando. Lily estudou muito hoje? Você tem dinheiro suficiente? Não economize. Alguém te incomodou? Conte para nós. Meus olhos começaram a arder. Respirei fundo e digitei. Estou bem, todos. Não se preocupem. Pensei por um momento. Depois, escrevi outra mensagem. Vocês estão ocupados trabalhando. Por favor, cuidem de vocês também. As respostas chegaram imediatamente. Emojis preocupados. Lembretes para eu comer. Lembretes para dormir cedo. Mensagens dizendo para eu ligar se precisasse de qualquer coisa. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então tomei uma decisão. Nunca causaria problemas para meus pais. Não importava o quanto eu tivesse que suportar. Respirei fundo. Lily, você aguenta. Sussurrei para mim mesma. Tudo vai melhorar. O fim de semana passou rápido. E então chegou segunda-feira, como uma guilhotina. Era o dia da cerimônia da bandeira. A escola inteira estava reunida no campo. Um mar de cabeças, um oceano de celulares levantados, todos fingindo que não estavam gravando. Miss Turner me entregou uma folha de papel, como se estivesse me entregando uma sentença. Meus joelhos tocaram o chão. A grama estava molhada, o ar estava frio. O microfone chiou, depois tudo ficou em silêncio. Eu olhei para o papel e comecei a ler. Eu agi por inveja. Minha voz ecoou por todo o campo. Eu empurrei Madison Hayes. Eu tive inveja da família dela. Minha garganta queimava. Eu sou uma vergonha. Cada palavra parecia ferro na minha boca. Cada frase arranhava minha garganta. Na primeira fila, Madison estava sentada em uma cadeira de rodas, coberta por um cobertor, parecendo uma santa em uma pintura. 2 amigas estavam atrás dela, segurando a cadeira, sorrindo como se tivessem organizado tudo aquilo. Os olhos de Madison brilhavam. Mas não eram lágrimas. Era empolgação. Respirei fundo e me inclinei. 1. Minha testa bateu no palco. 2, 3, 10. Quando cheguei à 10ª reverência, minha mente começou a se afastar do meu corpo. Era como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. Como se eu estivesse vendo tudo de longe. 50. A dor já tinha virado uma linha constante na minha testa. 80. Minhas pernas tremiam. 100. Minha visão estava ficando escura nas bordas. Senti algo quente escorrer pela minha testa, mas continuei mesmo assim. Terminei de ler a última linha do papel. Depois me levantei. Minhas pernas pareciam não me obedecer. Desci do palco devagar. A multidão abriu caminho como se eu fosse contagiosa. Sussurros começaram a surgir por todos os lados. Ela é pobre. Aquela aluna bolsista. Inveja. Sempre é inveja. Olha pra cara dela. Deve vir de uma família problemática. Alguém riu. Outra pessoa falou alto o suficiente para eu ouvir. Faz sentido. Eu não levantei a cabeça. Voltei para minha sala. Quando cheguei à minha carteira, parei. Alguém tinha pintado palavras na madeira da mesa.
Letras vermelhas, feias, cruéis. Mentirosa. Lixo. Psicopata. Peguei um lenço umedecido. Comecei a esfregar. Esfreguei até meus dedos começarem a doer, mas a tinta já tinha penetrado na madeira. Quanto mais eu limpava, mais espalhava. Era como um hematoma, impossível de apagar. O resto do dia passou lentamente. Os professores fingiam que eu não existia. Os alunos olhavam para mim. Depois desviavam o olhar rapidamente. As amigas de Madison passavam pela minha mesa e riam baixinho. Cada vez que meu telefone vibrava, meu coração apertava. Por um segundo, eu sempre pensava: um dos meus pais percebeu algo. Talvez viram minha localização. Talvez perceberam algo errado. Mas quando eu olhava, era apenas o chat. Minha família 108. Você almoçou? Beba água. Não estude até tarde. Ligue se precisar de algo. Eu não respondi. Porque se respondesse, talvez minha voz denunciasse alguma coisa. E se eles descobrissem... Ravenwood City poderia pegar fogo. O sinal final tocou. E algo dentro de mim finalmente quebrou. Saí da sala antes que alguém pudesse me parar. Antes que Miss Turner pudesse me chamar novamente. Não fui pela saída principal. Dei a volta pela parte de trás da escola. Passei por um caminho estreito de serviço. E entrei em um beco. O lugar cheirava a concreto molhado e papelão velho. Eu só queria ir para casa. Trancar a porta. E fingir que o mundo não estava cheio de olhos e risadas. Mas então... 3 sombras se moveram na entrada do beco. Meu coração parou. Madison estava ali, sentada na cadeira de rodas. Bloqueando a saída. 2 amigas estavam atrás dela. E um garoto da minha série estava encostado na parede, sorrindo como se estivesse esperando aquilo o dia inteiro. Madison inclinou a cabeça. Então, ela se levantou. Simplesmente levantou. Sem mancar. Sem dor. Ela esticou as pernas como alguém que acabou de se levantar do sofá. Meu estômago despencou. Ela deu um passo. Depois outro. Os saltos dela fizeram toque-toque no chão do beco. Que doce, disse ela. Ela sorriu. Você não disse que seria minha assistente por um ano? Ela olhou para mim. Mas olha só, a escola acabou. Ela cruzou os braços. E você já está fugindo. Instintivamente dei um passo para trás. Meu pé caiu em uma poça. Água suja molhou minha meia. O sorriso dela aumentou. Você acha que pode brincar comigo? Ela inclinou a cabeça. Nesta cidade? Na minha escola? Uma das amigas levantou uma câmera pequena, daquelas usadas para gravar vídeos estéticos. A lente abriu com um clique. Apontada direto para meu rosto. Madison chegou mais perto. Tão perto que eu consegui sentir o perfume dela. Ela levantou meu queixo com 2 dedos. Peça desculpas de novo. Ela apontou para a câmera. Aqui. Minha garganta apertou. Eu já pedi desculpas. Cala a boca, disse Madison friamente. Ela apontou para mim. Agora diga exatamente o que eu mandar. Olhei para a lente. Se aquele vídeo fosse para a internet, a escola inteira veria. E se meus pais vissem, não. Eu não podia deixar que eles vissem. Madison se inclinou e falou em voz baixa. E não esqueça. Ela sorriu. Eu ainda posso ligar para a polícia. Meu sangue ficou gelado. Ela continuou. E talvez eles queiram conhecer seus pais tão ocupados. Ela deu um passo para trás. Agora diga. Ela levantou a mão como uma diretora de cinema. Diga que você é lixo. Diga que tem sorte de eu estar te ensinando a se comportar. Minha boca se abriu. Mas nenhuma palavra saiu. Madison suspirou. Certo. Ela fez um gesto. Vamos aquecer ela. De repente, água fria foi jogada sobre minha cabeça. Eu engasguei. Meu uniforme grudou no meu corpo. Pesado. Molhado. Eles começaram a rir. Uma das garotas puxou minhas mangas, arrancando botões. Outra passou batom no meu rosto, esfregando como se fosse uma marca. A câmera gravava tudo. Madison pegou a câmera. A lente estava a poucos centímetros do meu rosto. Sorri, disse ela. Pareça agradecida. Minhas mãos tremiam. Meus dentes batiam. Não de frio, de medo. Madison se abaixou para ficar na altura dos meus olhos. Diga. Ela falou devagar. Obrigada, Madison, por me educar. Minha cabeça girava. Engoli em seco. E sussurrei. Obrigada. Madison, por me educar. Mais alto. Obrigada, Madison, por me educar. Eu repeti. De novo. E de novo. Até que as palavras perderam o sentido. Finalmente Madison se afastou. Satisfeita. Antes de sair, ela me deu um chute leve na perna, só o suficiente para eu perder o equilíbrio. Viu?
disse ela sorrindo. Você consegue aprender. Ela virou as costas. Enquanto se afastava, falou casualmente. A partir de amanhã? Ela apontou para o chão do beco. Você vai me esperar aqui todos os dias depois da aula. Ela sorriu. Se eu mandar carregar minha bolsa, você carrega. Se eu mandar limpar meus sapatos, você limpa. Ela olhou por cima do ombro. Entendeu? Minha voz estava destruída. Entendi. Madison riu. Eles foram embora. E eu fiquei sozinha no beco. A água pingava do meu cabelo. Minha mochila estava caída em uma poça. Os papéis dentro dela estavam encharcados. Peguei um deles. Era minha prova de matemática. 100, nota máxima. Olhei para aquilo no chão. Parecia inútil, como se não significasse nada. Respirei fundo. Comecei a recolher minhas coisas. Uma folha de cada vez. Um caderno molhado de cada vez. Então parei. Na entrada do beco, algumas sombras apareceram. 4, talvez 5 homens. E na frente deles estava Dad, 1. Ele ficou parado ali, sem dizer nada, mas a raiva que vinha dele era quase palpável. O ar no beco ficou pesado. Ele deu um passo, depois outro, então se abaixou na minha frente. O polegar dele tocou minha bochecha, saiu manchado de água, batom e algo mais. Ele apertou o maxilar e fez apenas uma pergunta. Quem fez isso com você? Meu coração começou a bater forte. Virei o rosto rapidamente. Forcei uma risada fraca. Eu caí. Respirei fundo. Foi só um acidente. Mas atrás dele... Dad 5 pegou meu livro de matemática no chão. Ele olhou para as marcas de sapato na capa. As veias do pescoço dele saltaram. Isso não é uma queda, disse ele. A voz dele estava rouca. Alguém pisou nisso. Dad 3 ajustou os óculos. Depois me olhou. O olhar dele era afiado. Lily, ele falou calmamente. Conte para nós. Mas eu balancei a cabeça. Porque se eles descobrissem, Ravenwood City iria explodir. Balancei a cabeça novamente. Estou bem, sussurrei. Minha voz saiu fraca. Não foi nada. Engoli em seco. Por favor. Só vão embora. Não se envolvam. O beco ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Dad 1 me observava como se estivesse lendo cada mentira no meu rosto. Depois ele soltou um suspiro. Não parecia irritado, nem aliviado. Parecia cansado. De um jeito que me assustava mais do que se ele estivesse gritando. Ele pegou minha mão. Meus dedos estavam gelados. A mão dele estava quente. Lily, disse ele suavemente. Você se lembra de quando tinha 5 anos? Minha garganta apertou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando, mas não respondi. Ele continuou mesmo assim. Você chegou em casa chorando porque um garoto da rua ao lado pegou seu doce. Ele falou calmamente. Você não parava de dizer, tudo bem. Eu não preciso dele. Meu peito apertou. Eu lembrava. Lembrava de tentar sorrir para que eles não ficassem bravos. Lembrava de fingir que não doía. O polegar dele passou lentamente pelos meus dedos. Você tentou engolir aquilo sozinha, continuou ele. Tentou ser forte. A voz dele ficou ainda mais suave, até que o Dad 72 encontrou o papel do doce no seu bolso. Minhas lágrimas começaram a cair novamente. Eu lembrava daquele dia. Todos os meus pais tinham se reunido ao meu redor como um escudo. E Dad 1 tinha levantado meu queixo e dito calmamente: Nesta casa você não sofre sozinha. Agora ele me olhava com o mesmo olhar. Você acha que está nos protegendo? Ele perguntou sem acusação, apenas como quem diz uma verdade simples. Você acha que ficar em silêncio vai nos manter seguros? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Dad 1 se inclinou um pouco mais perto. Mas escute uma coisa. Ele falou devagar. Você é a razão de nós existirmos. Meu peito se partiu. Um soluço escapou antes que eu pudesse impedir. Ele apertou minha mão. Atrás dele, Dad 5 respirava pesado. Dad 3 continuava em silêncio. Então Dad 1 disse: Nós fizemos uma promessa. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Se alguém tocar em você... Nós aparecemos. O pânico me atingiu imediatamente. Não, sussurrei. Minha voz tremia. Vocês não podem. Eu quase disse a palavra procurados, mas engoli. Vocês não podem fazer nada. Por favor, não façam isso. Dad 1 olhou em direção à saída do beco por um momento, como se estivesse avaliando tudo. Câmeras, pessoas, riscos. Então ele voltou a olhar para mim. E sorriu. Aquele sorriso gentil de sempre. Mas havia algo assustador nele agora. Quem disse que vamos fazer algo ilegal? Ele falou calmamente.
Atrás dele, Dad 5 segurava meu livro de matemática como se fosse uma prova. Dad 3 tirou o telefone do bolso. Ele tocou na tela algumas vezes, como se já estivesse iniciando algum plano. Dad 1 afastou o cabelo molhado da minha testa, com uma delicadeza que não combinava com a tempestade nos olhos dele. Não vamos fazer escândalo, ele disse. Vamos resolver isso da forma correta. Minha respiração falhou. Ele me ajudou a levantar, segurou minha mão com firmeza. Lily. A voz dele voltou a ser suave. Você vai nos contar tudo. Balancei a cabeça desesperadamente. Não posso. Minha voz falhou. Eles disseram que vão chamar a polícia. Disseram que vou ter antecedentes. Disseram que nunca vou entrar na universidade. Dad 1 limpou uma lágrima do meu rosto. E você acreditou neles? Ele perguntou com tristeza. Porque você é uma boa garota. Ele virou levemente a cabeça, sem tirar os olhos de mim. Levem ela para casa. Meu coração parou. Casa. Não o pequeno apartamento, mas o lugar onde todos os meus pais moravam. O único lugar que sempre pareceu seguro. Enquanto me conduziam para fora do beco, ouvi Dad 1 falar novamente. A voz dele ainda estava calma. Amanhã de manhã. Ele disse como se estivesse mencionando algo simples. Vamos visitar o diretor da escola. Meu coração apertou. Ele continuou. E a Miss Turner. Depois acrescentou. E o Mr. Hayes. Um soluço escapou da minha garganta. Dad 1. Ele se inclinou e encostou a testa na minha por um segundo. Lily. A voz dele ficou quase um sussurro. Você já se curvou 100 vezes hoje. Ele respirou fundo. Nunca mais vai fazer isso. Naquele momento percebi algo. Algo pior do que toda a humilhação que eu tinha passado. Eu tinha falhado na única coisa que tentei fazer a vida inteira. Proteger meus pais. Dad 1 apertou minha mão, como se tivesse ouvido cada pensamento dentro da minha cabeça. Atrás dele, Dad 5 tirou o casaco e colocou nos meus ombros, com cuidado. Como se estivesse cobrindo alguém que acabou de sair de uma tempestade. Dad 3 pegou minha mochila do chão, guardou meus papéis molhados dentro dela, depois estendeu a mão. Seu telefone, eu hesitei. Não porque não confiasse nele, mas porque tinha medo do que ele poderia encontrar. Ele percebeu isso imediatamente. Não vou ler suas mensagens, ele disse calmamente. Só quero te ajudar. Entreguei o telefone com as mãos tremendo. Ele começou a mexer nele rapidamente, abrindo a galeria, os downloads, o grupo da escola, procurando o nome Madison. Enquanto isso, Dad 1 me conduzia para fora do beco. Na rua havia uma van preta esperando. O motor já estava ligado. Dad 79 estava no volante. Dad 66 no banco do passageiro. Quando me viram, os dois ficaram imóveis. Não parecia surpresa. Parecia dor. Dad 66 abriu a porta. Venha, Lily. Entrei na van. Meu corpo inteiro tremia. Dad 5 sentou ao meu lado. Colocou um braço ao redor dos meus ombros. Não forte, mas firme o suficiente para que eu não desmoronasse. A porta se fechou. O mundo lá fora ficou silencioso, e pela primeira vez naquele dia, eu comecei a chorar de verdade. Soluços altos, incontroláveis. Do lado de fora da van, Dad 1 ainda estava parado na calçada. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Eu não consegui ouvir o que ele disse. Mas quando terminou, ele olhou para mim através do vidro e sorriu. O mesmo sorriso caloroso de sempre, só que agora, ele não chegou aos olhos dele. A van começou a andar. Mas não fomos para meu pequeno apartamento. Fomos para o lugar que eles chamavam de casa. O lugar onde 108 homens me chamavam de filha. Não fomos para o meu pequeno apartamento. A van seguiu direto para o lugar que meus pais chamavam de casa. O prédio por fora parecia completamente normal. Tijolos antigos. Um saguão simples que cheirava levemente a café e produto de limpeza. Mas quando a porta do elevador abriu, o corredor estava cheio. Homens. Muitos homens. Não eram todos os 108. Mas eram suficientes para fazer meu peito apertar. Alguns estavam cozinhando. Outros estavam limpando. Alguns estavam sentados no chão como se estivessem esperando há horas. Quando me viram, o lugar inteiro ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Lily! Quem fez você chorar? Quem encostou em você? Várias mãos se aproximaram, mas eram mãos cuidadosas, gentis. Dad 93 trouxe uma tigela de água morna com um pano. Dad 72 se ajoelhou na minha frente, como se eu tivesse 5 anos de novo. Ele olhou para minha bochecha inchada, para meu cabelo molhado, para o rasgo no meu uniforme.
mas não perguntou nada imediatamente. Ele apenas disse em voz baixa: "Estamos aqui." Eu apenas assenti, porque se tentasse falar, eu ia começar a chorar de novo. No meio da sala, Dad 3 levantou meu telefone. Eu encontrei algo. Todos ficaram em silêncio. Ele tocou na tela. Um vídeo começou a tocar. Não era um vídeo meu, era o vídeo de Madison. A imagem tremia, gravada muito de perto. Meu rosto aparecia na tela, cabelo molhado. Batom espalhado na bochecha. A voz de Madison ecoou pelo apartamento. Diga. Diga que você é lixo. Minha própria voz respondeu no vídeo. Fraca, submissa. Obrigada, Madison, por me educar. Risadas vieram atrás da câmera. Meu estômago virou. Eu avancei para pegar o telefone. Não! Mas Dad 5 segurou meu pulso suavemente. Olhe, ele disse calmamente. Balancei a cabeça desesperadamente. Não, por favor. Mas os olhos dele estavam vermelhos. Você não precisa carregar a vergonha delas, ele disse. Dad 3 pausou o vídeo. Depois abriu outro. Nesse vídeo, Madison aparecia no beco, levantando da cadeira de rodas, esticando as pernas como se estivesse apenas entediada. Uma das amigas dela ria. A câmera fazia um clique, e a voz de Madison dizia: Eu sempre posso chamar a polícia. Dad 3 virou a tela para que todos pudessem ver. Ela enviou isso? Alguém perguntou. Dad 3 balançou a cabeça. Não, ele falou calmamente. Ela postou. Ele mostrou a tela. História privada. Melhores amigos. Ele ajustou os óculos. Mas esqueceu de uma coisa. Ele apontou para um nome. A sobrinha da presidente do comitê de bolsas da escola segue ela. A sala ficou completamente silenciosa. Era possível ouvir apenas o zumbido da geladeira. Então, alguém falou baixinho atrás de mim. Eles fizeram isso com a nossa filha. Não era grito. Não era raiva. Era algo pior. Era devoção. Eu me virei. E então percebi que Dad 1 tinha chegado. Ele estava parado perto da porta, como se sempre tivesse estado ali, sem casaco, mangas dobradas, parecendo um homem comum voltando do trabalho. Ele caminhou até a mesa e colocou uma pasta sobre ela. Uma pasta cheia de papéis. Ele olhou para todos na sala. Todo mundo respire, disse calmamente. O silêncio foi imediato. Então ele olhou para mim, e sua expressão suavizou. Lily, ele falou gentilmente. Eu preciso te fazer uma pergunta. Minha garganta apertou. Ele esperou alguns segundos. Você empurrou ela de propósito? As lágrimas voltaram imediatamente. Não. Minha voz quebrou. Ela me encurralou no banheiro. Rasgou minha roupa. Jogou água em mim. Estava me gravando. Minha respiração falhou. Eu segurei ela porque fiquei com medo. Mas eu não queria que a gente caísse. A mão de Dad 1 tocou a parte de trás da minha cabeça. Com cuidado. Você não empurrou ela, ele disse com firmeza. Você reagiu. Ele olhou para os outros. Isso não é crime. Depois abriu a pasta. Dentro havia várias folhas, capturas de tela, horários, relatórios. Ele apontou para um documento. O relatório do incidente da escola. Meu coração apertou. Era o documento que Miss Turner me fez assinar. Ela alterou a declaração de Lily. Ele virou outra página. As anotações da enfermeira não batem. Mais uma página. A câmera perto da escada também não. Ele colocou outra folha na mesa. E o relatório médico de Madison não corresponde com as sessões de fisioterapia que ela fez. Alguém soltou um suspiro surpreso. Dad 1 continuou. Como se estivesse lendo uma lista simples. A doação do Mr. Hayes. Ele colocou um comprovante bancário na mesa. Foi enviada para uma conta que não pertence oficialmente à fundação da escola. Ele olhou para todos. Isso se chama suborno. Depois mostrou outra folha. E aqui temos uma mensagem de Miss Turner para Mr. Hayes. Ele leu em voz baixa. Não se preocupe. Vou garantir que ela se ajoelhe. Meu estômago se revirou. Dad 1 voltou a olhar para mim. Os olhos dele estavam suaves. Eu sei que você estava com medo da polícia. Eu assenti. Ele respirou fundo. Então eu liguei para eles. A sala inteira ficou imóvel. Meu coração parou. Não para os policiais que o Mr. Hayes acha que controla. Ele explicou calmamente. Liguei para um amigo, uma advogada e um investigador do estado. Dad 5 acrescentou. E para o conselho escolar. Dad 3 completou. Já registramos uma denúncia formal. Dad 72 se ajoelhou novamente na minha frente. Ele segurava um lenço. Você já fez a parte mais difícil,
Ele disse suavemente. Você sobreviveu. Eu olhei para todos eles. Minha voz saiu fraca. Mas vocês são... Eu não consegui terminar. Dad 1 respondeu por mim. Seus pais, ele disse simplesmente. E nós não precisamos mostrar quem somos para proteger você. Ele segurou minhas mãos. Só precisamos dizer a verdade. Ele respirou fundo. Amanhã de manhã, ele olhou nos meus olhos. Você vai para a escola. Meu coração apertou. Eu não consigo... Ele apertou minha mão. Vai sim, ele falou suavemente. Porque agora você não está mais fugindo. Minhas lágrimas voltaram. Ele continuou. E você não vai sozinha. Na manhã seguinte, eu atravessei o portão da Ravenwood High School pela entrada principal. Era a primeira vez em semanas que eu caminhava de cabeça erguida. Não porque eu não estivesse com medo, mas porque eu não estava sozinha. Ao meu lado caminhava uma mulher de terno azul marinho, Mrs. Castilho. Nossa advogada. Ela parecia completamente comum. E talvez fosse exatamente isso que a tornava tão intimidante. 2 homens caminhavam logo atrás dela, calmos, silenciosos, mostrando discretamente seus distintivos. Investigadores do Estado. Eles não gritavam, não ameaçavam, apenas estavam ali, e isso sozinho já mudou completamente o clima da escola. Os sussurros começaram imediatamente. Aquela não é a garota bolsista? Por que tem polícia aqui? O que está acontecendo? Perto da entrada da diretoria, Madison Hayes estava sentada na cadeira de rodas. O cobertor estava perfeitamente arrumado sobre as pernas dela. Ela estava sorrindo. Até ver Mrs. Castilho. Até ver os distintivos. Até me ver, o sorriso dela vacilou. Apenas por um segundo, mas eu vi. A porta da diretoria se abriu. Miss Turner saiu como se estivesse entrando em um palco. Ela começou a falar. O que está acontecendo aqui? Mas então viu os investigadores. O rosto dela mudou imediatamente. Não para culpa, para cálculo. Ela abriu a boca novamente. Mas Mrs. Castillo falou primeiro. A voz dela era calma. Miss Turner. Ela mostrou um documento. Estamos aqui por causa de uma denúncia formal envolvendo assédio, coerção e falsificação do depoimento de uma estudante. Miss Turner riu rapidamente. Rápido demais. Isso é ridículo. Ela apontou para mim. Lily agrediu outra estudante. Um dos investigadores levantou o celular. E este é um vídeo dessa estudante andando normalmente logo após o suposto acidente. Ele virou a tela. A cabeça de Madison virou bruscamente. Os olhos dela se arregalaram. Mrs. Castilho inclinou o telefone um pouco mais, para que Madison também pudesse ver. O rosto dela ficou vermelho. Isso foi... Ela gaguejou. Ela me obrigou. O outro investigador colocou algumas folhas impressas na mesa. Sua conta publicou um vídeo pressionando essa estudante em um beco. Ele disse calmamente. Madison olhou para os papéis como se eles pudessem morder. O rosto de Miss Turner ficou completamente pálido. Então ela tentou recuperar o controle. Vocês não entendem, disse ela rapidamente. O Mr. Hayes está aqui, como se tivesse sido chamado pelo próprio nome. Mr. Hayes entrou no saguão. Ele caminhava com a confiança de alguém acostumado a conseguir tudo o que quer. Ele olhou para os distintivos. Não demonstrou medo. Olhou para Mrs. Castilho e sorriu. Advogada, disse ele calmamente. Acho que você está cometendo um erro. Ele abriu os braços. Eu faço doações para esta escola. Conheço pessoas importantes. Mrs. Castilho levantou um papel. O senhor fez uma transferência de $50.000 para uma conta que não pertence oficialmente ao fundo da escola. Ela inclinou a cabeça. Isso se chama suborno. O sorriso de Mr. Hayes vacilou. Por meio segundo, mas ele tentou recuperar o controle. Isso não significa... O investigador o interrompeu. Significa que abriremos uma investigação. Ele falou calmamente. E significa que o senhor deve parar imediatamente qualquer contato com esta estudante. Os olhos de Mr. Hayes se voltaram para mim, cheios de raiva. Ele tentou dar um passo na minha direção. Um dos investigadores se moveu na frente dele, sem agressividade, mas firme, definitivo. A mandíbula de Mr. Hayes se apertou. Família? Ele zombou alto o suficiente para que todos no saguão ouvissem. Que família? Ele apontou para mim. Quem vai defender você? Você nem tem. Com licença. A voz de Mrs. Castilho cortou o ar. Ela entregou um documento. Estes são os papéis de tutela legal de Lily, ela disse calmamente. E uma solicitação de ordem de restrição já registrada. Mr. Hayes pegou o documento. Leu rapidamente. A expressão dele mudou.
Não parecia apenas irritado, parecia confuso. Porque pela primeira vez, alguém estava respondendo a ele com algo que não podia comprar. Atrás dele, Madison fez um som baixo. Papai. O investigador olhou para ela. Miss Hayes. Ele falou calmamente. Vamos precisar de uma declaração sua. E do seu telefone? As mãos dela apertaram os braços da cadeira de rodas. Então, ela se levantou, bem ali. No meio do saguão, o cobertor caiu no chão. Sem mancar, sem dor. Um murmúrio percorreu o prédio inteiro. Ela pode andar. Ela estava fingindo. Madison congelou. Percebeu o que tinha acabado de fazer. O rosto de Mrs. Turner ficou branco como papel. Mr. Hayes parecia furioso. Mas agora, eles pareciam menores, porque a verdade era maior. Na hora do almoço, a escola inteira já estava falando sobre o que aconteceu. Os rumores se espalhavam por todos os corredores. Alguns alunos evitavam olhar para mim. Outros apenas observavam em silêncio. Quando voltei para minha sala, minha mesa estava limpa. Alguém tinha removido as palavras escritas nela. O zelador passou por mim. Ele apenas assentiu levemente, como se fosse um pedido de desculpa silencioso. Naquela tarde, o diretor chamou todos para uma assembleia. Ele falou de forma rígida. Estamos investigando uma grave violação das regras da escola. Ele respirou fundo. E garantiremos a segurança de todos os alunos. Então Mrs. Castillo falou. Ela não contou toda a minha história. Não transformou minha dor em espetáculo. Ela apenas disse: humilhação não é educação. Coerção não é disciplina. E a lei não pertence a quem tem mais dinheiro. Quando saí da escola naquele dia, o beco estava vazio. Sem câmeras. Sem risadas. Sem perfume caro. Eu não me senti vitoriosa. Eu apenas me senti cansada. Como se alguém finalmente tivesse parado de pressionar meu rosto contra o chão. Quando cheguei em casa, o apartamento estava cheio novamente. Muitos dos meus pais estavam lá. Eles tentavam agir normalmente. Ofereciam comida, cobertores, uma mochila nova igual à minha. Alguém até comprou um novo livro de matemática para substituir o que tinha sido pisado. Sentei no sofá. Olhei para todos eles e minha voz quebrou. Desculpa. A sala ficou em silêncio. Daddy levantou a cabeça. Por quê? Por fazer vocês se envolverem. Minhas lágrimas voltaram. Eu tentei tanto proteger vocês. Ele caminhou até mim. Sentou ao meu lado e encostou a cabeça na minha. Nós passamos a vida inteira fazendo coisas que tornaram o mundo um lugar perigoso, ele disse em voz baixa. E então você apareceu. A voz dele ficou mais pesada. E fez a gente querer ser melhor. Ele segurou minha mão. Proteger a gente não significa deixar que destruam você. Ele olhou nos meus olhos. Lily, você não é o preço pelos nossos erros. O polegar dele passou pelos meus dedos. Você é a razão pela qual queremos mudar. Alguns dos meus pais começaram a limpar os olhos discretamente. Então Dad 72 pigarreou. Nós conversamos. Ele disse. Meu coração acelerou. Dad 93 assentiu. Sobre arrumar empregos de verdade. Dad 66 levantou a mão. Meu projeto de submarino nuclear é tecnicamente legal. Todos olharam para ele. Ele tossiu. Tá bom. Vamos tentar ser normais. Uma risada escapou de mim. Pela primeira vez em muito tempo. Primavera chegou. A investigação continuou. Miss Turner foi suspensa. Mr. Hayes parou de aparecer na escola. As amigas de Madison desapareceram. E uma tarde, uma carta chegou pelo correio. Era da universidade. Bolsa completa. Eu fiquei olhando para o envelope por vários minutos antes de abrir. Quando finalmente li... Minhas lágrimas começaram a cair. Dad leu a carta 2 vezes. Depois respirou fundo e gritou para o apartamento inteiro. Ela conseguiu! O lugar explodiu em comemoração. Homens que nunca demonstravam emoção começaram a gritar. Alguém me levantou do chão. Alguém começou a rir. Alguém perguntou quem estava cortando cebolas. Dad me abraçou forte. Você conseguiu, filha. Eu sussurrei de volta. Nós conseguimos, porque aquela era a verdade. Eu tentei sobreviver sozinha. Mas família de verdade não é algo que você protege sofrendo em silêncio. É algo que te levanta, quando você não consegue mais ficar de pé. Naquela noite, o chat Minha Família 108 voltou a ter 999 mensagens. Mas dessa vez eu mandei uma foto, eu segurando a carta de aceitação. Em segundos as mensagens começaram a chegar. Essa é minha filha. Quem vai levar ela para a universidade? Ela precisa de um laptop novo. Ela precisa de comida.
Ela precisa de normalidade. Eu ri até minha barriga doer. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia perigo. Parecia paz. E eu adormeci sabendo de uma coisa. Se alguém tentasse me derrubar de novo, eu nunca mais me ajoelharia. Nunca mais.